Temos sabedoria o suficiente ou precisamos buscar mais? Como buscar sabedoria? Como ter mais sabedoria? O que diz a palavra de Deus? Pelo que eu li e interpretei ao meu modo, eu sempre falo, leia você e interprete você a sua forma. A Bíblia é um livro vivo, então nós temos que ler e interpretar. E talvez o que eu consegui entender, você pode entender de uma forma diferente. Então, leia a sua Bíblia. Hoje é 9 de dezembro e eu estou em um propósito. Do dia 1º de dezembro ao 31 de dezembro, todos os dias ler um livro de provérbios. Então, hoje é dia 9, provérbios 9. E olha só que incrível que eu li aqui na Bíblia. E acompanhe você com a sua, tá? Então, provérbios 9, hoje é dia 9, e versículo 9 também. E aí diz assim, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Olha que incrível! Então, se eu ajudar alguém, direcionar alguém ou der alguma instrução a alguém que já é sábio, essa pessoa se tornará mais sábia ainda. Dê instrução a alguém que é justo, se tornará mais justo ainda. Por quê? Porque dentro dessa pessoa tem humildade. O que é ter humildade não importa o quanto você saiba. Estamos sempre precisando aprender algo novo. Por isso, da mesma forma que a Bíblia é um livro que se renova todos os dias na minha oração eu tenho que pedir para Deus, Deus, coloque em mim a minha dose de sabedoria diária, eu preciso de sabedoria. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dá a nossa sabedoria para o dia, a nossa entendimento para o nosso dia, para que a gente venha caminhar e fazer as coisas certas e corretas, coisas que agradam a Deus. Falar em coisas que agradam a Deus, gente, é tão mais simples, é tão mais fácil agradar a Deus, é tão prazeroso agradar a Deus. E sabe por que que a gente às vezes fica muito pesada a nossa vida por falta de sabedoria? Por que que muitas das vezes a gente se cobra tanto por falta de sabedoria? Se eu estiver lendo a minha Bíblia, eu vou conseguir entender e compreender tudo. Só que por mais que você que está do outro lado ouça o que eu estou falando, se você não fizer a sua parte e você não ler a sua Bíblia, você não vai conseguir ter a sua própria interpretação. Talvez Deus queira falar com você intimamente e por falta de sabedoria você não pega a sua Bíblia. Gente, a minha voz está falhando. Meu Deus. Então, o princípio da sabedoria, ler a palavra de Deus. Eu acho que esse é o primeiro princípio, é ler a palavra de Deus. O segundo, ouvir a instrução de quem já é mais velho que você, quem já está na terra muito antes de você, ouvir os mais velhos atentamente, dar ouvidos, intimamente pensar, é mais velho que eu, sabe mais do que eu vou ouvir. Deixa eu contar para vocês algo que foi tão simples que aconteceu ontem comigo e depois eu fiquei pensando que mágico, né? As pessoas não sabem da onde a gente vem, como nós estamos, não sabem. Eu faço atividade física todos os dias e eu faço musculação, além de andar de bike e correr. Musculação eu sempre faço pela manhã, porque é quando eu tenho energia, é quando eu gosto de fazer atividade física, sempre pela manhã. E aí ontem eu tinha muita coisa para fazer e não ia dar tempo. Então eu prorroguei e falei assim, hoje eu ainda vou fazer atividade física. E aí eu saí de casa, acho que era por volta de umas 20h30 mais ou menos, para ir para academia. E fui.
Chegando lá, tinha, obviamente, um instrutor diferente. Eu sempre vou de manhã, ele nunca me viu. E aí entrei na academia, e aí o instrutor, ele chegou em mim e falou: prazer, o meu nome é tal, seja muito bem-vinda, a academia é assim, 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 funciona assim, assim, assim. Se você precisar de qualquer coisa, eu já estou encerrando meu horário, mas tem instrutor tal, tem instrutor tal. Se você precisar de alguma coisa, é só você ir até o botão, aperta o botãozinho e vai chegar um instrutor até você. Então, quer dizer, ele me deu todos os direcionamentos para que eu venha conseguir fazer e cumprir o meu objetivo, que é fazer musculação. E eu fiquei olhando para ele, eu poderia ter falado: moço, qual é o seu nome? Eu já sou aluna, eu só troquei o horário. E ele foi tão solícito, ele foi tão educado que eu fiquei ali escutando todas as instruções dele. E aí, quando ele terminou tudo, eu falei: muito obrigada pela atenção. E fui fazer a musculação. E, obviamente, ele já tinha encerrado, estava encerrando o horário dele e foi embora. Mas, às vezes, a gente dar a atenção e ouvir, mesmo que a gente saiba, que a gente já sabe, e por que não ouvir? Se o outro lado foi tão solícito, foi tão educado, ele está ali para nos ajudar. E assim é a vida. Muitas das vezes você ouve uma história uma, duas, três, quatro vezes, e aí a pessoa, um idoso, chega, vai contar a mesma história para você, e você vai pensar: ah, eu já ouvi, olha, eu já escutei, eu já sei como que é o final. E simplesmente a gente deve parar, observar, escutar, porque se você já ouviu essa história pela 20ª vez, talvez nesta 20ª vez você tenha um ensinamento diferente, você consegue tirar algo diferente do que você já ouviu tantas vezes. Assim também é a palavra de Deus. Eu já li algumas vezes o mesmo versículo, mas teve um dia que eu li Romanos 12:2 e que a minha mente parei e falei: alguma coisa nesse versículo que hoje me chamou a atenção. E aí eu fiquei, o que eu fiz? Li de novo. Aí eu fui lá, li mais uma vez. E aí a minha mente fez assim, ó, parece que algo se abriu, um portal. Eu falei: gente, tem alguma coisa aqui que o livro quer me falar e eu não tô conseguindo entender. E aí eu passei a ler todos os dias o mesmo versículo, Romanos 12:2, até que eu entendi, até que a minha mente expandiu, até que a sabedoria entrou, até que o discernimento para mim foi melhor. Aí eu falei: é isso? Gente, eu me senti como se eu tivesse sendo enganada, sabe? Sendo enganada não pela Bíblia, mas de tantas coisas que eu já tinha ouvido na igreja e tudo. Eu falei: mas as pessoas não falam desta maneira. E aí, se você tem curiosidade, lê Romanos 12:2, é assim, é um portal. Abre a mente, expande, é um portal na nossa mente. Então, mesmo que por curiosidade, vai lá e leia. Leia várias vezes, faça como eu fiz. E aí abre-se um portal, e aí eu passei a descobrir que Deus é muito além do que a gente imagina, que Deus é bom, e mesmo que eu soubesse que Ele já era bom, a bondade entrou em mim diferente, foi algo diferente. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, e se não fosse assim, se não fosse a infinita misericórdia dele, hoje eu não estaria aqui, seria impossível eu estar aqui. Então é tudo tão mágico. A sabedoria nós temos que buscar e buscar e buscar sem desistir. E o que diz em Provérbios 9:9, eu vou ler de novo: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Então, mais prudentes seremos, mais sabedoria nós teremos. Então, como que tem que ser a sua oração? Pai, me dá a minha dose de sabedoria para o dia de hoje. Eu preciso, porque sozinha eu não consigo. Você sabia que a sabedoria, ela se coloca na Bíblia na primeira pessoa? Como se fosse alguém, na primeira pessoa. Eu esqueci o versículo, mas fala assim: eu, a sabedoria, e aí continua o versículo, mas eu na primeira pessoa, como se a sabedoria fosse Deus na Bíblia.
na primeira pessoa, se referindo a mim, a você, na primeira pessoa, como eu estou aqui me referindo a você. E quando eu li isso a primeira vez também na Bíblia, depois eu vou buscar o versículo. Quando eu li isso a primeira vez na Bíblia, eu falei, mas a sabedoria está falando na primeira pessoa. E isso eu não entendi na primeira vez. Foi de algumas vezes buscando por sabedoria, lendo, querendo entender que as coisas vão entrando na mente. Então não é nada de repente, não é nada aconteceu, não. É diferente. Antes de você sair da sua casa para o seu trabalho, você pode convidar a sabedoria para estar com você. Assim, sabedoria, caminha comigo, fica comigo, vamos comigo até o meu trabalho, passa o dia comigo, me ajuda a entender melhor as pessoas, me ajuda a fazer melhor o meu trabalho, me ensina a ser um ser humano melhor. Sabedoria, o que eu posso fazer para resolver isso? Como podemos resolver esta situação? Eu não sei. Me instrui da forma correta para que eu consiga. E aí, dia após dia, a sabedoria vai se achegando, e vai ficando, e você vai criando o hábito de convidá-la para estar com você, e é isso que nós temos que fazer, e é isso que a gente, muitas das vezes, não aprende. As coisas com Deus é tão mais fácil, servir a Deus é tão prazeroso, depois que a gente expande a nossa mente, que chega a ser constrangedor a forma como a gente vê as coisas. Eu já falei aqui em algum outro devocional que eu estava indo, sabe aquela coisa que algumas pessoas falam do primeiro amor, de ir à igreja, ao templo, né? Eu chamo a igreja de templo porque é o templo, de ir ao templo e buscar a Deus. É tudo diferente porque eu não posso ir buscar a Deus. Deus está dentro. Deus está em mim. Deus não habita em paredes. Deus não está no templo. Deus, ele só entra no templo quando eu e você entramos lá. Por quê? Porque Deus está dentro. Aquele lugar não é santo. Não é. Nós temos que cuidar, nós temos que zelar, porque as coisas de Deus, tudo com Deus tem ordem e decência. Então, na casa de Deus não pode ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tudo na casa de Deus tem que ter ordem e decência, porque é assim que Deus gosta. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Porém, Deus não habita ali. Deus não está ali. Porque, então, o culto acaba, as portas se fecham, a gente vem embora. E Deus fica lá dentro? Trancado? Fechamos as portas e Deus está lá dentro? Não. Deus entra com você e Deus sai com você. Por quê? Porque Deus está dentro. Então, convide Deus a estar com você, convide o Espírito Santo a estar com você. Todos os dias convide a sabedoria para estar com você, porque a sabedoria fala na Bíblia na primeira pessoa, como eu acabei de mencionar. Então, que eu e você venha buscar sabedoria, que eu e você venha desejar ter o Espírito Santo, convide o Espírito Santo para estar com você e você estará na melhor companhia. Você não se sentirá sozinha, você não sentirá carência, porque você tem o que há de melhor. Você tem o todo, você tem o tudo. Não existe carência para quem serve a Deus, porque Deus é plenitude, Deus nos completa de uma forma gigantesca. E o que eu ia mencionar um pouco antes, eu falei que do primeiro amor, de ir e é maravilhoso, é incrível, nós temos que fazer parte de um corpo, nós temos que ir sim ao templo, nós temos que ouvir a palavra de Deus, que o homem de Deus está pregando, temos sim. Só que nós não podemos verbalizar que eu estou indo lá para buscar a Deus, porque senão você está negando quem está dentro. Então você está indo lá para ouvir a palavra, mas Deus está indo com você e Deus volta com você. Deus está dentro. Então, quer fazer um teste? Escolha um lugar na sua casa, como seu lugar secreto.
Seja o seu quarto, o banheiro, ou um escritório, eu não sei, um lugar. Escolha um lugar, entre ali dentro e busque a Deus dentro de você. Coloque louvores, converse com Deus como você conversa com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo. Converse com Deus dessa forma. Sem Deus glorioso, Jesus maravilhoso, magnífico, poderoso, sem essas coisas não precisa. É muito mais simples. Para ser prazeroso, para chegar, se aproximar de Deus, a Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Crianças é ingênua. As crianças não sabem o porquê que eu preciso fazer tudo isso para me aproximar. Então, que sejamos como as crianças. Que nós venhamos ter a sabedoria, que nós venhamos fazer as coisas com prudência, como os adultos fazem, mas que o nosso coração seja como o das crianças, para que nós venhamos conseguir se aproximar de Deus. Tem um versículo que está na Bíblia, eu anotei, deixa eu ver se eu acho aqui para falar. Eu acho lindo esse versículo. E diz assim: bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus. Temos que ser como as crianças, puras de coração, para poder se aproximar de Deus. Então entre no seu secreto e busque a Deus que já está dentro. E aí você vai ao templo, você vai confraternizar com as pessoas que estão lá, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ouvir louvores, você vai cantar, você vai dançar para Deus. Mas buscar a Deus é 24 horas, é a sua vida, é no seu secreto. Não esqueça isso e faça isso para que dentro de você venha acontecer algo brilhante, algo incrível, para que a sua mente venha abrir, um momentinho, para que a sua Bíblia venha abrir, expandir e você passe a servir a Deus da forma que temos que servir, com verdade, com prudência, com amor, com sabedoria. Busque a sabedoria, busque, deseje ter a companhia do Espírito Santo e você vai ver que a sua vida, dia após dia, será transformada. E se você quiser também participar do nosso grupo no WhatsApp, eu acho que tem um link aqui embaixo. Você clica no link, eu não sei se ele vai direcionar para o grupo ou se vai para algum outro lugar, eu não sei. Mas clica no link aqui embaixo e lá a gente se resolve, a gente se acha, tá bom? É o devocional de hoje. Eu queria falar para vocês sobre sabedoria, sobre como buscar a sabedoria, como ter a sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria e prudência, e isso só lendo a palavra de Deus. Que nós venhamos ouvir melhor os mais velhos. Eles, obviamente, estão na terra antes de nós, então eles sabem melhor que nós. Talvez, muitas das vezes, você pode até ser mais inteligente, mas nunca terá mais sabedoria. Grave isso na sua mente, ouça os mais velhos, dê atenção. Um grande abraço, fique com Deus, eu amo estar com vocês todas as vezes, é maravilhoso. Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.